Eu agradeço, Osmar, a sua presença, agradeço a alegria de a gente poder estar junto, e eu passo aqui para a Paula, o próximo espaço, para uma pergunta, né? É pergunta. Quando a pessoa dirige a reunião, quando ela levanta a mão, você acha que está cortando, acabou. Era simplesmente uma pergunta. Então, na verdade, né, é uma pergunta que eu combinei, inclusive, com o Osmar. Então, é uma pergunta que não é bem uma pergunta. Na verdade, é uma pergunta que já foi feita e eu queria mostrar para vocês todos a resposta. Falar de uma sociedade civil é falar de uma coisa também muito complexa e heterogênea, porque, como nós já vimos, que as pessoas podem se dividir por causas, as pessoas podem se dividir por questões geográficas, elas podem se dividir por questões sociais ou questões econômicas. Então, quando se organiza a sociedade civil, a gente parte de um princípio de que existe uma diversidade. Isso é bom? Muito bom. Se a gente olhar a questão da natureza, a gente sabe que existe uma diversidade de criaturas, de seres, de instrumentos para o mundo, e que sai, e a gente tem que pegar essa diversidade e saber construir as coisas através da diversidade. Eu acho que a diversidade no terceiro setor é uma grande riqueza. A segunda questão que a gente tem que levantar é como é que essa sociedade civil ela se entende como esse terceiro elemento que se coloca aí entre o mercado e o Estado, né? E aí você entra num outro problema, né? Quem é o ser humano que dirige essas organizações? E, eventualmente, você sempre tem esse grande perigo das pessoas se sentirem mais importantes do que as organizações. E, portanto, você tem sempre a possibilidade de que as pessoas não cooperam como você imaginaria que cooperasse, né? Você me perguntar para mim, você tem uma sociedade civil rica aqui no Brasil? Sim. Se você pergunta se a sociedade civil consegue se organizar para ser um instrumento de pressão, de participação, etc., é mais difícil. É mais difícil porque esbarra nesta idiosincrasia que está em líderes, em pessoas que, às vezes, por razões que você não entende, têm dificuldades de colaborar entre si. Então, hoje o Brasil ainda não conseguiu conceber um ecossistema onde as relações são mais harmônicas entre as diferentes estruturas do terceiro setor. Nós ainda temos um processo que tende a ser competitivo. E esse processo de competição talvez seja inerente ao ser humano. Pode ser uma luta pela sobrevivência de uma outra forma. Aí entra numa questão filosófica, que nós temos condições de poder construir essa sociedade civil organizada. Mas ainda nós não chegamos lá. Nós ainda estamos alguns anos-luz de poder fazer isso. Voltou o som, agora voltou. Bom, tivemos aí um probleminha no final, mas acho que a ideia foi passar um pouco... O que a gente está querendo aqui é realmente fazer uma homenagem ao Marcos. O Marcos é uma pessoa que foi muito importante para o terceiro setor, fez uma contribuição incrível para o desenvolvimento do investimento social privado no Brasil e criou o IDES, né? A organização que faz a gente estar aqui e que eu tive a honra de assumir há 2 anos atrás. E nós estamos completando um processo de transição, agora no final desse ano, e, portanto, eu queria homenagear o Marcos, né? Eu tive a honra de trabalhar com ele nos últimos 10 anos, tanto na Maria Cecília, onde nós nos encontramos, e também agora no IDES, e agora, mais especialmente, nesse processo de transição, né, dentro do IDES, nesses últimos 2 anos. Eu acho que o nosso setor tem muito que agradecer ao IDES, ao Marcos, por ter feito tantas provocações, né?
ele é uma pessoa que fez provocações que fizeram o setor evoluir, além das publicações e das várias contribuições. Eu acho que o Marcos deixa muitos discípulos como eu. E, para dar noção, né, da importância da organização que o Marcos criou e da sua influência, eu queria pedir para todos aqueles que já trabalharam ou trabalham no IDES que se levantem. Não, calma, gente. Os que já trabalharam ou trabalham. Agora sim, eu peço para todas as pessoas que alguma vez desenvolveram algum trabalho com o Marcos ou com o IDES. E, por fim, eu queria pedir para todas as pessoas que conhecem o Marcos que se levantem. Eu acho que isso mostra o alcance do trabalho. Acho que isso mostra muito bem o alcance do trabalho realizado pelo Marcos. E, como uma forma de agradecimento, a equipe do IDES queria te dar um presente. Você vai ter que mostrar para todo mundo. Eu acho que me colocar aqui entre o Gianetti e me colocar junto com o Osmar mostra um pouco como é que o pêndulo anda. Eu não sei, Gianetti, eu acho que eu sempre fui meio revolucionário, no sentido bom da palavra, de ser um inconformado com as coisas que você vê, ouve, sente, e principalmente quando você coloca o ser humano como ponto de referência na tua vida. E isso faz com que esse inconformismo, ele obriga você a entrar na ação. Eu vejo aí os esforços que o Osmar vem fazendo ao longo da vida, de ser um indivíduo que transforma, por meio do sistema político, você transforma pelas suas ideias, pela filosofia, pela economia. E eu sou um pouco meio termo, no sentido de que não adianta ter estudo se não tiver ação. E também não existe ação sem o estudo. Eu acho que a minha vida foi sempre pautada por esses dois limites, usando a tua palavra, limite, que eu preferia chamar de fronteira mesmo, você entendeu? Porque sempre tem alguma coisa a mais para explorar. Isso não estava no script. Evidentemente, isso daqui foi uma surpresa para mim, e eu me sinto lisonjeado, né, de poder ser lembrado pela equipe e ser lembrado por vocês. Eu acho que o desafio que o homem, eu me sinto um homem público nesse sentido, público da res pública, da coisa pública. Eu acho que o homem público, ele tem que ser um ser que só vê desafio e não fica feliz com o sucesso momentâneo. Ele tem que ser um articulador de ideias, mas que seja crível, que seja alguém que as pessoas acreditam, para poder ser um objeto de transformação. Eu simplesmente sou um elemento de um jogo que é muito maior do que eu. Eu simplesmente acredito num Deus que fez com que a gente pudesse ser este ser humano com essas características e com esses desafios que a gente enfrenta. Agradeço muito, Paula, a lembrança, agradeço os colegas, agradeço a todos vocês por pensar nesse humilde participante de um jogo da vida. Muito obrigado. A pergunta aqui se eu vou parar. Não, não vou parar. O indivíduo que é um inconformado vai ser inconformado até na hora de discutir a família, que cemitério você vai parar.
Então, o inconformado é inconformado. Eu vou continuar sendo inconformado. Obrigado.